Agora há pouco, eu até coloquei no grupo Lar de Nazaré um link de um relato de uma pessoa leiga quanto aos conhecimentos espírita, falando das experiências que ele traz na sua memória, fora do corpo físico, como espírito. E o primeiro relato que ele faz é um relato antes do seu nascimento. Enquanto a sua mãe estava grávida, ele narra uma experiência que ele teve, porque ele a acompanhava naquele evento que ele relata. Isso chamou muito a minha atenção, porque eu já tinha escolhido o tema, feito o estudo para ser apresentado aqui, né? A gente faz o estudo antecipadamente, geralmente a gente prepara um assunto, e depois os espíritos usam desse estudo que a gente tem, conforme a necessidade que cada um aqui tem. Mas nesses relatos me chamou muita atenção as informações que nós temos, que o Espiritismo nos passa, que somos espíritos imortais, que nós já existimos. Antes de estar no corpo físico, a gente já era espírito, dotados de inteligência, com muitas outras experiências, quiçá até mesmo no nosso planeta, no planeta Terra, por diversas vezes a gente experienciando. Mas o local não é a importância. O importante é adquirir conhecimento nesse contato com o corpo físico ou fora do corpo físico. Nós estamos aprendendo, porque nós somos espíritos inteligentes. Quem tem inteligência é a nossa alma, o nosso espírito. O corpo, ele só possui os órgãos para a ação do espírito, dessa inteligência. Então isso me chamou muita atenção, porque é um brasileiro que mora no Japão, e ele relata, quem quiser ver, está no YouTube, está como experiência de vida, de quase vida, porque é num canal de experiência de quase morte. Aqueles cientistas que eu acompanho esse canal, cientistas que faz estudo a respeito da mente, eles chamam o espírito de mente, né? Não importa o nome que dá, das condições que nós temos fora do corpo físico. Então, e esse rapaz, ele relata claramente tudo aquilo que nós aprendemos no Espiritismo. E eu fiquei pensando, a gente aprende tudo isso e ainda tem dificuldade de vivenciar esses conhecimentos, que é muito importante o conhecimento, mas a vivência é a libertação da nossa alma. E aí eu preparei o estudo a respeito de uma coisa muito corriqueira na nossa vida, que é ver o cisco no olho do outro, enquanto que o nosso tem uma trave. É um pedaço de vigota no nosso olho, a gente vê um cisquinho no olho do outro, a gente vê só os defeitos do outro, e a gente estuda o Espiritismo, estuda o Evangelho, e a gente ainda tem essa dificuldade para ser vencida. Nós vamos fazer esse estudo de hoje. Então eu estou dizendo a respeito desses relatos que está lá no grupo, porque chama muita a atenção da nossa consciência. Nós tivemos a oportunidade nessa encarnação de encontrar com o Espírito Consolador que Jesus prometeu, de estar conhecendo, entendendo a vontade de Deus e as leis divinas que regem a nossa vida, e a gente traz essa dificuldade. Então o estudo é justamente a respeito o cisco e a trave no olho. Vou ler um pedaço aqui da anotação de Mateus, que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, versículo 3, 4 e 5. Por que vês um cisco no olho do teu irmão, tu que não enxergas uma trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, tu que tens uma trave no teu? Hipócrita,
A gente tem que ver o significado das palavras, porque hoje essa palavra é de ofensa. Quando eu chamo alguém, eu quero ofender a pessoa. Hipócrita. Não, nessa época que foi dito lá no Evangelho, onde Jesus diz, os próprios, que essa aqui é uma fala de Jesus, que Mateus anotou, ele não estava querendo nos ofender, estava dizendo que a gente é falso. Não é, é mostrando, né, que a gente aprende uma coisa, quer aplicar para o outro, e para a gente não faz. Então isso é que é hipocrisia. E será que a gente não tem? Não é isso? Por isso que às vezes quando alguém chama a gente de hipócrita, ofende tanto, porque conecta com aquilo que a gente é. Hipócrita. Primeiramente, tira a trave do teu olho, e então verás como poderás tirar o cisco do olho do teu irmão. Então é preciso a gente fazer esse trabalho de olhar para nós, mas olhar sem máscara, como nós olhamos para o outro, porque aí nós vamos ver os defeitos que nós temos, também as qualidades, porque todos nós temos defeitos e temos qualidade também. Nenhum de nós aqui, ou do mundo inteiro, não tem suas boas qualidades, e são mais, em número, muito mais do que os nossos defeitos. Só que a gente costuma fazer isso, potencializar, né, os defeitos diante das qualidades. Os Espíritos dizem assim: um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outro antes de ver aquele que está em si. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar para si mesmo, num espelho, e de alguma maneira transportar-se para fora de si, considerar-se uma outra pessoa, perguntando: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular para si mesmo seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Este defeito é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é sem sentido, pois esses dois sentimentos neutralizam-se um ao outro. De fato, como um homem suficientemente fútil para acreditar na importância de sua própria personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode, ao mesmo tempo, ter suficientemente abnegação para deixar sobressair no outro o bem que poderia eclipsá-lo, quer dizer, encobrir, em lugar do mal que poderia realçá-lo? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontra-se o orgulho como fundo imóvel de quase todas as ações. É por isso que Jesus aplicou-se em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Porque, devido ao nosso orgulho, né, a gente realça as qualidades que a gente tem demasiadamente e realça os defeitos do outro. Por ser hipócrita, fingimos que nós somos santinhos e cobramos do outro, que o outro faça aquilo que nós gostaríamos de fazer. E a gente vai nesse ciclo vicioso, corrigindo os outros, enquanto que nós temos material para nos corrigir. E a partir do momento que essa correção começa a acontecer no interior de cada um, a gente quer auxiliar, já não quer mais apontar ou realçar o mal que está no outro ainda. Porque às vezes a gente acabou de sair daquela experiência, daquele ciclo vicioso que o outro está ainda, e a gente já cobra demasiadamente das pessoas, às vezes com mau jeito, né? Às vezes ofendendo, porque a gente já superou aquele obstáculo. Isso sem provar ainda que já superou, porque quando vem a prova, geralmente a maioria de nós tiramos nota abaixo da média necessária para passar dessa circunstância. Então,
é preciso que a gente aplique esses conhecimentos nas nossas vidas, não só para fins intelectual, mas para a felicidade nossa, né? Porque é para isso que nós encarnamos. Porque os Espíritos nos informam que a grande finalidade da encarnação é para o progresso moral, para o aprendizado moral. O aprendizado intelectual é importantíssimo. Nós carregamos também para a nossa eternidade os conteúdos que nós aprendemos. Mas o progresso moral é aquilo que é vida para o espírito, que dá abundância, que traz felicidade, consciência tranquila para nós. E nas questões 903 e 904 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, na questão 903, há culpa em estudar os defeitos dos outros? Então, é por isso que é bom a gente ler o Livro dos Espíritos, aprender com os Espíritos, para a gente tirar proveito de tudo que nós fazemos. Até da gente observar o defeito do outro, a gente pode tirar proveito. Veja só a resposta que os Espíritos deu. Então ele pergunta, se há culpa em estudar os defeitos dos outros? Ou nós não devemos estudar os defeitos dos outros? Eles dizem assim, se é para criticá-los e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Então a gente observar só para ficar falando, né? Olha, Leovaldo tem esse defeito, aquele outro, tal. É faltar com caridade, viu? Comigo. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e evitá-los em si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil. Então o que os Espíritos estão dizendo, olha, para sair divulgando só, é pecado. Agora, se for para observar, para aplicar como experiência na sua vida, de fazer diferente, então é útil. Mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vede se não se pode dizer a mesma coisa de vós. Esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que critica nos outros. E esse é o meio de vos tornardes superiores. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agir com baixeza, sede grandes em todas as vossas ações. Não é só naquela ação que a gente está achando que o outro está agindo com baixeza, não. É em todas. Em uma palavra, fazei de tal maneira que não vos passam a aplicar essas palavras, fazei de tal maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Ele vê um arqueiro no olho do seu vizinho e não vê uma trave no seu. Então, é afirmando o que está escrito no Evangelho, né? Nós ter o cuidado com aquilo que nós vamos falar. E hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa. E nós vamos usar de acordo com aquilo que a gente é, né? Então nós espíritas, que temos muito conhecimento a respeito da vida, das coisas que fazem bem para nós e das coisas que nos faz mal, devemos ter muito cuidado em divulgar aquilo que chega no nosso aparelho, na nossa telinha. Isso vai ajudar, isso vai contribuir para o bem de todos? Ou só vai assustar, só vai criar, né, insegurança, ansiedade para as outras pessoas? Se a gente sentir que não está sendo bom para a gente, vamos ser um médium nesses casos. Deixar ali, chegar ali e passar, deixar quieto, não passar para frente. E se é uma coisa boa, não vamos ter também ficar receosos de passar
para as outras pessoas. Vamos ser, nesse caso, gastador de tempo para passar o bem, porque as pessoas precisam entender dessas coisas. Nesse relato lá, eu fiquei pensando, se o nosso amigo, nosso irmão lá, Rogério, conhecesse os conhecimentos que a gente tem, que o Espiritismo nos passou, ele não estaria assustado, não estaria achando estranho, Às vezes estaria desempenhando tarefas valiosas para a humanidade inteira, pelo potencial e a capacidade que ele tem. A 904. A culpa em sondar as chagas da sociedade e revelá-las? Então, de uma pessoa tem culpa e da sociedade? Porque tem costumes, chagas sociais que está impregnada num costume de vida de um povo. Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor não tem em vista senão produzir escândalo, é um prazer pessoal que ele se procura, apresentando quadros que frequentemente são mais um mal que um bom exemplo. O espírito aprecia, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que toma em revelar o mal. Então, aquilo que a gente já falou, temos que tomar cuidado com aquilo que a gente vai revelar do outro ou de uma sociedade inteira, Tanto faz de um indivíduo como de uma sociedade, tem que ser tirado proveito pessoal para a gente fazer diferente daquilo que se tem. E Emmanuel nos lembra no livro Vinha de Luz, escrita por ele, Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 16, ele pega um pedaço de um versículo que Paulo escreveu a Tito, uma carta que ele escreveu a Tito, está no capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então ele está falando para Tito aqui, para todos nós, para a gente falar o que convém à sã doutrina que o Cristo nos trouxe. Vamos ver o que Emmanuel extrai para nossos conhecimentos desse versículo. Ele diz assim: desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, será assediado a falar em todas as situações. Ele está dizendo, desde que você não seja mudo, ou não tem condições de falar, a gente é convidado a falar em todas as situações. Aonde a gente vai, a gente é obrigado a falar, Primeiro é aquela tortura na escola para a gente falar, nos apresentar pela primeira vez, na classe e tal, A gente é capaz de apresentar o outro, mas por não nos conhecer, a gente tem medo de nos apresentar, Quem já passou por isso, e a maioria já passou, sabe o quanto é difícil. Então nós somos convidados a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Então, nós não vamos ter o prazer de escolher aonde nós vamos falar, com quem nós vamos falar, para quem nós vamos falar. O benfeitor, desde que nós temos essa condição de falar, nós vamos falar com todas as pessoas, com todos os níveis espirituais e morais que as pessoas têm. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Então, um coração perturbado, ele quer a expressão perturbadora. Aí é onde entra o cuidado que nós temos que ter. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. E nós sabemos, também pelas informações que a doutrina espírita nos passa, que no dia a dia são os espíritos que nos conduzem. É dia inteirinho a gente conversando, trocando ideia, afinidades. A gente pensa que a gente está falando sozinho. Mas tudo que chega na nossa mente é alguém que nos traz. São assuntos.
Então, muitas vezes, esses caluniadores são invisíveis para o nosso corpo físico, mas têm uma afinidade muito grande conosco às vezes. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai caluniar por conta da indução desses caluniadores. Mentirosos levar-te-ão a mentir, né? Às vezes, para a gente safar de uma situação, né? Desde criança a gente prega uma mentira, e aí vira costume, vira hábito, vira vida. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Aquela ironia, aquela coisa toda, né? Vão nos levar nossa alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedem assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Nós hoje, se Jesus fosse falar aquela frase, Pai, perdoa porque eles não sabem, certamente ele faria direito. Pai, perdoa porque eles não fazem. Porque saber a gente já sabe, né, dona Luzia? Bastante. Cegos desditosos sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Então, as pessoas que não conhecem as leis divinas que regem o universo, que estão iludidos com um Deus humano, é diferente de nós que conhecemos as leis divinas e que a gente já compreendeu que tudo que eu faço, aquela fala de Jesus que tudo que eu faço para mim mesmo, não é para os outros. Até parece que aparentemente é para os outros que eu faço, mas depois vem tudo para mim. É meu. O outro só vai ficar se ele quiser com aquilo que eu faço para ele, porque a obra é do autor. Aí o benfeitor vai dizer para nós agora: tu, porém, que conhece o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, em usar a fala, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. Aí está a chave de como nós devemos falar, como convém o Espírito do Cristo que rege os nossos destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los. E não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. É por isso que o nosso mestre Allan Kardec nos recomendou, né? Amar em primeiro lugar, depois estudar. Porque sem a compreensão dos raciocínios, a gente não vai entender também como aplicar isso no dia a dia. E isso não é, esse conhecimento não é das letras, é a interpretação dos sentidos do ensinamento de Jesus para as nossas vidas. Isso que é conhecimento. E a aplicação é a vivência, né? Que é o amar. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Então,
O benfeitor está dizendo aqui que cedo ou tarde nós vamos ter que dar conta de tudo quanto a gente fala, porque a nossa consciência não deixa passar nada em vão. Não é Deus que vai ficar lá cobrando, é a nossa consciência. Fala, puxa vida, né? Eu sabia e fazia diferente, eu mascarava, eu me enganava. E a gente vai chorar e sofrer por um tempo muito especial que nós estamos tendo aqui na Terra, nessa encarnação, que é esse encontro com o Consolador. Talvez numa outra encarnação a gente não vai ter essa oportunidade, se a gente não responder com gratidão a todo esse trabalho, esse projeto que a espiritualidade superior, nossos amigos espirituais, né, nosso mentor, desenvolveu para que nós possamos estar diante do próprio Cristo de volta. As claras, falando de nós, mostrando para nós mesmos, necessitados que somos de renovação e capacidade de enxergar e entender a vida como ela é. Então que Jesus possa inspirar em cada um de nós a necessidade que nós temos de acautelar-nos com os verbos de apontamento dos erros das outras pessoas, né, dos defeitos, parar de potencializar isso e começar a olhar para o outro como um companheiro de jornada, que é um espírito imortal, nosso irmão, com potencialidades e que, se ele quiser, pode às vezes atravessar e andar muito mais rápido do que nós. Então, a oportunidade é para todos, o amor e a caridade divina é para todos. Nós só temos a responsabilidade de responder, não somos privilegiados. Certamente a gente tem condições de entender o que Jesus propõe para a vida de cada um de nós. Por isso nós estamos no movimento espírita. Por isso aqui nos faz bem, porque aqui a gente pode encontrar conosco mesmo e saber da necessidade que cada um possui, no íntimo do coração. Cada um de nós temos as nossas necessidades. Não devemos desperdiçar tempo em ficar apontando os defeitos dos outros. Cuidar da nossa trave, da trave dos nossos olhos, para depois a gente se dispor ao amor divino em ajudar os outros. Aí nós já vamos estar preparados, como os nossos irmãos que nos ajudam sempre, que se não fosse o amor e a ajuda dos nossos irmãos espirituais, nós não estaríamos aqui também. Então, que Jesus nos abençoe, que nós sentimos abençoados, porque todos nós, apesar do que está acontecendo na nossa vida, nós somos abençoados e Deus acredita em cada um de nós, que nós também possamos acreditar nele sempre, né? Porque as mensagens hoje estavam dizendo, né? Aguente, firme, porque você não está só, você está bem acompanhado e Jesus é o nosso mestre. Não desespere, porque Jesus sabe para onde está nos levando. E se nós confiar em Deus e no mestre, nós seremos felizes muito em breve. Teremos mais dias de felicidade sempre. Que Deus nos abençoe e vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, por ter trazido nós para ouvir essas palavras de incentivo, de correção, de lembrete para as nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado aos amigos espirituais que nos inspirou e ajude-nos, dando-nos, ensejando em nós a vontade para o melhoramento sempre, porque sempre há espaço para a melhora de todos nós. Que Deus abençoe as nossas famílias, que nós possamos dar um bom exemplo, ajudar aqueles que nós amamos também, com a iluminação que o Espírito da Verdade tem nos trazido. Principalmente com a vivência
desses ensinamentos tão amorosos, benfazejos às nossas almas. Guarda-nos de todo mal, principalmente, Senhor, do mal que ainda há em nós. Que ele possa ser transformado, essa força possa ser transformada em paz e também em humildade. Seja conosco e ajuda-nos a estar sempre contigo, hoje e sempre. Que assim seja.